E falando de errinho de candidato, tem alguns outros erros que você vê que os candidatos mais cometem com o inglês? Dani, Lívia, se você souber de alguma coisa também. Eu acho que eu fiquei pensando nessa pergunta quando você mandou. Eu acho que eu não vou colocar um erro específico. Eu quero colocar mais uma condição que eu acho que, para mim, é o que tem sido muito crítico de maneira geral, assim, que é a pessoa ter o conhecimento. Então, pessoas que estudaram por muitos anos, mas que não conseguiram ter fluência. Sabe aquela questão do destravar? Isso, para mim, é o erro mais comum e que mais faz com que as pessoas percam a oportunidade. Porque você vê, às vezes, no currículo que a pessoa estudou, tipo, se formou na escola X, Y, Z, e quando você vai, aí você vai com uma super expectativa, nossa, esse vai ser, né, no inglês, não vamos ter problema nenhum, vou só falar um pouquinho para ver como é que é e bola para frente. Eu passei por algumas situações como essa, tanto em processo seletivo de pessoas para trabalharem dentro, para trabalharem na Maxion, que você olha pelo currículo e com 10 anos de estudo, você espera o inglês, né, minimamente para se comunicar. E várias vezes aconteceu disso não acontecer, tá? De não se concretizar na entrevista aqueles anos de estudo que você vê no currículo. Então, e até em processos internos, tá? A gente tem um programa de desenvolvimento na Maxon global chamado Discovery, e é um programa global, e todo o programa ele é feito em inglês, treinamentos, e a pessoa tem que viajar para outros lugares. É uma oportunidade fantástica, todo mundo quer. Mas precisa ter o inglês. Então, mesma coisa, você vê pessoas que fizeram intercâmbio, que estudaram trocentos anos, quando você vai fazer uma entrevista, você não consegue comunicar, ou ela não te entende, ou ela não consegue se expressar. Acaba perdendo a oportunidade, porque a gente sabe o quanto que é puxado, né? Então, por exemplo, você vai dar um treinamento de 8 horas em inglês, se a pessoa não conseguiu te entender e se fazer entender numa entrevista de 1 hora, como ele vai ser capaz de entender, e mais importante que isso, assimilar o conteúdo e assimilar o aprendizado de um treinamento de 8 horas, né? Com certeza, é Então, bastante para mim, assim, informação. o principal ponto é muito importante estudar, é muito importante ter a base, é muito importante você ter realmente uma base gramatical e vocabulário e tudo isso, mas você precisa ter fluência, você precisa praticar, você precisa ter esse destravamento de falar, né? Porque senão as oportunidades não vão aparecer, né? Obviamente, como eu disse, tudo depende muito. Tem algumas funções que são mais de menos exposição, onde você pode realmente fazer essa comunicação mais via e-mail ao invés de reuniões, mas é a minoria, tá? Então, eu diria que o grande ponto de atenção para quem está estudando inglês e para quem pretende usar o inglês no trabalho é esse, se esforçar para conseguir fazer essa comunicação, se esforçar para conseguir ter essa fluência, né? E o que a gente tem Porque visto hoje, desculpa te cortar, Dani, você quer comentar mais alguma não, coisa? já tinha, É a não, já conversa que tinha ela vai indo, né? Mas vai, uma coisa que é muito comum de acontecer, isso aqui no Brasil é de praxe. A maioria dos cursos, principalmente grandes cursos de franquia, eles têm um modelo de negócio que vai fazer você ficar ali por muito tempo sem realmente conseguir aprender, porque esse é o modelo de negócio que eles têm. Não estou falando mal nem nada, tem muita gente que consegue aprender com esse modelo, mas ele foi desenhado para que você fique ali pelo menos 6 anos e sem ter a conversação. Eu fui professora já de grandes franquias, de 2 grandes franquias do Brasil, e eu vi de perto, por dentro, inclusive foi isso que me fez abrir a Blue Pine, foi ver esse desespero das pessoas, mas eu preciso passar numa entrevista de emprego. E aí o cara faz uma aula que é um fone de ouvido falando que eu bebo leite, alguma coisa assim. Então, traz um desespero para a pessoa porque ela não tem aquela conversação. Por outro lado, também tem o lado do aluno, porque existe um fenômeno que a gente fala que é o intermediate plateau. O que é isso? O cara, quando começa a aprender inglês, tudo para ele é novo. Então, qualquer melhora é uma melhora de 100%. Então, ele vai subindo num gráfico de melhora espetacular. Quando ele já aprendeu o básico, ele entra num platô.
porque ele já viu tudo aquilo. Então, para ele parece que é sempre a mesma coisa, parece que ele não está aprendendo nada e ele desiste do curso aí. Esse platô, todo mundo passa por ele. Imagino que vocês também devam ter passado por ele, que é um período do teu ensino de inglês, do seu aprendizado, que você, putz, mas eu já vi isso, como que eu não estou conseguindo usar? Esse curso não é bom, ou eu não vou saber inglês nunca, inglês é muito difícil e tal, não sei o que tem. Esse platô, ele precisa, primeiro, o seu educador, ele precisa saber como lidar com ele, e segundo, você precisa saber que está nele. Então, se é isso que está acontecendo com você, se você quiser conversar comigo no LinkedIn, mandar uma mensagem para a gente realmente identificar se você está nesse período e te dar alguns toques, mas a primeira coisa que eu falo é, comece a ver inglês mais específico. Então, o primeiro passo, comece a ver um vocabulário mais específico. Então, agora você já sabe tudo para falar da sua rotina. Então, você vai começar a ver situações específicas da sua rotina. Você vai descrever o seu quarto do jeito mais completo possível. E depois você vai tentar descrever o teu escritório do jeito mais completo possível, as situações que estão acontecendo no escritório, a reunião, você vai passar uma ata dessa reunião em inglês, descrevendo tudo. Então, esse é o primeiro passo para você sair do platô, porque você vai identificar em você quais são as lacunas do seu inglês. Se você tenta fazer uma ata de reunião em inglês, sendo que você está no platô, você vai perceber que você não tem esse vocabulário, porque você está ali naquele intermediate. Então, o primeiro passo é isso, começa a especificar as situações em que você está tendo que treinar o seu inglês e treina sozinho, nem que seja. Vai treinando, vai usando auxílio do Google, auxílio de pessoas que conhecem, se precisar falar com a gente, fala com a gente, mas é importante que você identifique isso, para que você não desista aí, que é o lugar onde as pessoas mais desistem do curso de inglês.